A maioria das pessoas não tem ideia do que está prestes a acontecer, mas os dados mostram que já estamos em um ponto de ruptura histórica e há um detalhe que quase ninguém percebe, mas que pode mudar completamente a sua forma de pensar sobre o futuro económico. Com base em ciclos económicos, dados históricos e sinais concretos, este vídeo traz uma leitura racional e prática sobre o que vem a seguir. Só antes de iniciar, lembra-se de gostar do vídeo e de se inscrever no canal para me ajudar a melhorar os conteúdos do canal. Ao longo da história, todos os grandes impérios seguiram um padrão surpreendentemente semelhante, e cada um deles experienciou um ciclo previsível de ascensão e declínio. Parece ficção, mas impérios seguem um roteiro quase previsível, tá? Como se a história estivesse presa num loop. Esse ciclo começa com um crescimento interno consistente. Depois vem a fase de projeção de poder. O império expande a sua influência por meio de alianças estratégicas, domínio militar e controlo de rotas económicas. Mas, inevitavelmente, com o tempo surgem os excessos, gastos públicos descontrolados, endividamento crescente e conflitos externos acumulam-se. A fase seguinte é mais silenciosa, a perda da confiança. Quando outras potências deixam de usar a moeda do império para reservas e comércio, isso indica algo maior. A hegemonia começa a desmoronar de dentro para fora, antes mesmo de um inimigo externo conseguir ameaçá-la. Hoje, os Estados Unidos mantêm o maior orçamento militar do mundo e ainda controlam instituições-chave do sistema financeiro global. Mas ao mesmo tempo enfrentam uma dívida pública que ultrapassa 34 trilhões de dólares, déficits fiscais recordes e $1 cada vez mais questionado como reserva internacional. Será que estamos a assistir ao vivo à repetição de um ciclo que já vimos antes? A resposta pode estar mais próxima do que parece. A história demonstra que esses impérios não caem de um dia para o outro, desmoronam aos poucos, sustentados por uma negação coletiva que contamina elites, governos e instituições. Esse padrão psicológico é recorrente. Quando os primeiros sinais de declínio aparecem, a reação mais comum não é o ajuste, mas o bloqueio mental. Porque líderes experientes insistem em negar o que está diante dos olhos. Talvez esse fenómeno tenha um nome, a psicologia da negação. É um mecanismo pelo qual uma sociedade, diante de evidências desconfortáveis, opta por não enxergar. Não por falta de inteligência, mas por medo das consequências. Há ainda o chamado efeito Cassandra. Pessoas que, com base em dados, alertam sobre riscos sistémicos, mas são desacreditadas por não dizerem o que o público deseja ouvir. Antes da crise de 2008, alguns economistas alertavam sobre o colapso do mercado americano. Eles tinham razão, mas foram ridicularizados. Porque isso se repete, não? É a falta de aviso que destrói impérios. É a recusa em encarar o que está diante deles. E quando finalmente enxergam, geralmente é tarde demais. Mas será que desta vez o desfecho precisa ser o mesmo? Desde o final dos anos 70, algo mudou silenciosamente no núcleo das economias avançadas. Durante mais de um século, o poder de compra ajustado pela inflação cresceu de forma estável. Trabalhadores recebiam mais e esse mais realmente comprava mais. No entanto, esse ciclo virtuoso foi interrompido. Os salários nominais continuaram a subir, mas, paralelamente, os preços da habitação, educação, saúde e energia aumentaram ainda mais rápido. O resultado, um trabalhador em 2025 ganha mais euros do que há 30 anos, mas compra menos com eles. E isso tem sido mascarado por uma ferramenta, o crédito. Com a estagnação dos salários reais, a solução oferecida ao cidadão médio foi simples, mas enganosa. Em vez de melhorar a sua renda, ofereceu-se endividamento, cartões de crédito, hipotecas longas, dívidas existentes, tudo foi facilitado. A ilusão de prosperidade foi mantida, não pelo ganho, mas pela antecipação do consumo. Mas até quando essa ilusão se sustenta? Vamos transformar isso em números práticos. Imagine uma família com renda mensal de 4.000 euros. Se essa renda perde 1% de poder de compra ao ano por 3 décadas, o que é bastante generoso em comparação com as médias inflacionárias reais. No final desse período, a perda acumulada supera 26%. Isso equivale a viver com 3.000 euros. É como perder um quarto do orçamento sem nunca receber um aviso formal. Essa é a verdadeira armadilha. Não há uma queda abrupta, apenas um escorregamento contínuo. E justamente por ser gradual, poucos percebem. Mas o impacto ao final de anos ou décadas é devastador. E o mais inquietante, será que todos sofreram igualmente?
Entre 1980 e 1000, novo século XX, os 1% mais ricos da população dos Estados Unidos controlava cerca de 25% da riqueza nacional no início dos anos 80. Atualmente detém mais de 40%. Este salto não foi um acaso estatístico. Como foi possível em tão pouco tempo? A resposta começa com a divergência entre produtividade e remuneração. Nas últimas 4 décadas, os trabalhadores produzem mais por hora, com mais tecnologia e menos erros. Contudo, a remuneração média por esse trabalho estagnou. Onde exatamente esse capital foi parar? Enquanto a maioria da população acumulou passivos, hipotecas, dívidas estudantis e empréstimos pessoais, o 1% mais rico concentrou-se em ativos, ações, fundos, imóveis rentáveis, participações privadas e estruturas de blindagem patrimonial. Cada crise, cada corte de juros, cada novo estímulo monetário serviu na prática para inflar os preços desses ativos, e quem já os possuía ficou ainda mais distante da base da pirâmide. E o mais preocupante, isto não só continua, está a acelerar. A questão é como se posicionar diante disto. A inflação já se tornou um componente estrutural das economias desenvolvidas. Alimentos básicos, energia e serviços essenciais registaram aumentos consistentes, mesmo após os picos pandémicos. Não se trata mais de um efeito temporário de oferta, mas de uma nova realidade de preços pressionados por fatores duradouros. Mas o que isso significa para o investidor comum? Para conter esse avanço, os bancos centrais recorreram à arma clássica, à elevação das taxas de juros. A teoria é simples: encarecer o crédito, desacelerar a economia e esfriar os preços. Mas há um efeito colateral inevitável. Quanto maior a taxa, mais cara se torna a rolagem das dívidas públicas. E em países como os Estados Unidos, onde a dívida federal já ultrapassa os 34 trilhões de dólares, isso se traduz em um peso insustentável. Em 2023, os Estados Unidos gastaram mais com juros da dívida do que com todo o orçamento militar. E isso em um país cuja máquina de defesa consome centenas de bilhões de dólares por ano. Se os juros seguem altos, como manter programas sociais, investimentos em infraestrutura ou estímulos futuros? A resposta é desconfortável, talvez não se mantenha. Esse cenário coloca governos contra a parede. Cortar gastos compromete o crescimento. Aumentar impostos gera tensão social. E imprimir dinheiro reacende a inflação. Qual será a saída? Quando o serviço da dívida consome boa parte do orçamento, o sistema deixa de ser sustentável, e é justamente nesse ponto que rupturas históricas costumam acontecer. Estar atento a isso não é pessimismo, é sobrevivência, tanto estratégica, mas agora tem um fator externo que pode acelerar ainda mais esse processo, e ele está crescendo bem longe de Washington. Enquanto o Ocidente lida com estagnação e dívida crescente, a China traçou outro caminho. Nas últimas 3 décadas, o seu produto interno bruto cresceu, em média, entre 6% e 9% ao ano, um ritmo que transformou o país de uma economia rural para um polo tecnológico e industrial de alcance global. Mas o que isso tem a ver com a sua reserva financeira? Nos bastidores do comércio global, algo ainda mais relevante está acontecendo. A China tem vindo a firmar acordos bilaterais com dezenas de países para transações sem o uso do dólar. Brasil, Índia, Rússia, Irão, todos começaram a negociar em moedas locais. Esse movimento não é apenas simbólico, ele mina diretamente a principal vantagem geopolítica dos Estados Unidos, a demanda global pela sua moeda. O dólar sempre foi mais do que um meio de troca, ele foi a âncora de um sistema. Mas quando a âncora começa a enferrujar, o navio perde a estabilidade. Entre 2000 e 2023, a participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu de 70% para 58%, uma queda de 12 pontos percentuais em pouco mais de 2 décadas. Esse número parece pequeno, pense no que representa: centenas de bilhões de dólares a migrar silenciosamente para outras moedas e ativos. Então, o que fazer quando até os ativos tradicionais se tornam vulneráveis? Diante de um cenário global instável, proteger o património não é mais uma preferência, é uma obrigação. E não se trata de prever o futuro com exatidão, mas de estruturar uma carteira capaz de resistir aos choques que já estão em curso. A boa notícia é que a parte prática começa agora.
E sim, são apenas 5 passos, mas cada um pode fazer uma enorme diferença se aplicado. O primeiro passo é expor parte do capital a ativos reais e não inflacionários. Ouro, a prata e algumas outras commodities tendem a preservar valor quando a moeda perde força. Você pode manter de 10% a 25% da carteira nesses ativos, especialmente em ciclos de incerteza monetária. Em seguida, é essencial reduzir a exposição a dívidas de taxa variável. Se você tem contratos indexados a juros flutuantes, este é o momento de rever. Priorize a quitação de dívidas mais caras ou vulneráveis a aumentos. Porquê? Porque refinanciar em um ciclo de aperto monetário pode não ser possível e muitas famílias descobrem isso quando já é tarde. O terceiro ponto é a diversificação internacional. ETFs globais, fundos multico-investidos e ações de empresas que operam em diferentes moedas ajudam a reduzir o risco local. Porque quando o centro do sistema começa a perder força, a lógica do investidor muda, não é mais sobre retorno máximo, mas sobre proteção máxima. E proteger começa com onde você ancora a sua liquidez. Bom, a quarta estratégia é gerar renda passiva com segurança. Invista em empresas com fluxo de caixa sólido, histórico de dividendos e sectores defensivos, como infraestrutura ou saúde. Busque rendimentos acima da inflação e com payout saudável. Não é apenas sobre quanto se paga, mas com que estabilidade se paga. Por fim, mantenha uma reserva de liquidez estratégica de 6 a 12 meses de despesas em caixa ou ativos líquidos. Essa reserva serve tanto defensivamente quanto ofensivamente. Serve para o manter seguro contra imprevistos, mas também serve para aproveitar oportunidades quando o mercado se desorganiza. E quando isso acontece, como já aconteceu em 2000, 2008 e 2020, só quem tem caixa decide. O resto apenas reage. As crises não batem à porta, elas formam-se gradualmente. E quando colapsam, fazem-no de forma repentina. Gostaria que gostasse deste vídeo para receber mais conteúdos que o irão ajudar a preparar-se para crises e partilhasse este vídeo com quem ainda não está a preparar-se. Vemo-nos no próximo vídeo.